Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim. Estamos na presença daquele que pode todas as coisas. E hoje estamos no 5º dia, agora à noite já então, fechando o 5º dia desta campanha maravilhosa, onde estamos e estaremos por 21 dias declarando, liberando esta declaração profética. Agindo Deus, quem impedirá? Entenda isso, quando Deus entra em ação por uma pessoa, por uma família, por uma causa, talvez uma causa na justiça, quando Deus se levanta de seu trono para agir em favor de alguém, nada pode impedir. Eu quero que você escreva agora com muita fé. Escreva aqui embaixo: agindo Deus, quem impedirá? Escreva isso como uma declaração profética, onde você está, sim, declarando que o agir de Deus já está na sua vida, o agir de Deus já está sobre essa sua causa, e o agir de Deus não poderá ser impedido, não poderá ser detido. Quando o nosso Deus faz, ninguém pode impedir. Amém? E eu declaro sim o agir de Deus sobre a tua vida. Amém? Hoje pela manhã iniciamos um tema muito forte. Como identificar se você está debaixo de um ataque espiritual. Então meditamos sobre isso, falamos ali no número 1, quando surge um desânimo fora do normal. Sabe, queridos, eu não vou poder falar sobre isso, mas porque já está tudo gravado, eu convido você a assistir a live de hoje pela manhã, você vai ser muito abençoado, mas isso é um dos pontos que você precisa observar. Se isso surgir na sua vida, que fique o alerta, que pode ser sim um ataque espiritual. Número 2, quando a sua vida espiritual começa a esfriar. Isso aqui é complicado. Bom, eu tenho um testemunho aqui do Emerson. Do Robertson, meu Deus do céu, confundi, gente. Do Robertson, ele diz assim: a paz, profeta de Deus, quero contar o meu testemunho, obrigado por me ouvir. Profeta, fiquei 2 anos desempregado, justamente porque a nossa cidade aqui é pequena, e fui demitido por ter sido acusado de ter roubado dinheiro do caixa do mercado onde eu trabalhava. Profeta, mas eu nunca havia tocado em um único centavo. Naquela época foi muito complicado para mim, porque todos ficaram me julgando, me achando e me vendo como um ladrão, coisa que nunca fui. Deus sabe disso, sou evangélico de berço. Eu acho que é de berço, né? Porque aqui acabou escrevendo, eu acho que o corretor colocou como de beco, né? Mas é de berço, né? Sou evangélico de berço, jamais fiz algo assim, jamais faria, jamais farei. Foi uma injustiça tremenda. E na sua campanha, profeta, olha só, gente, quando foi. Meu Deus. Vocês lembram da campanha que nós fizemos? Eu não sei, ele está falando que o nome foi o juiz de toda a terra. Mas eu não lembro se foi exatamente isso. Eu sei que a gente declarava, né? Que o nosso Deus era o nosso justo juiz, eu só não lembro agora. Eu não lembro o nome da campanha, mas acho que não é isso aqui que você anotou aqui, queridão, mas não tem problema. Lá eu clamei muito
clamei muito a Deus por justiça. Pois então, profeta, fiquei um pouco desanimado porque a coisa não aconteceu naquela época, mas para a glória de Deus, olha só que lindo, persisti em buscar ao Senhor. Confesso que algumas lives eu não assistia, passei 1, 2 semanas às vezes sem assistir ou assistindo uma lá que outra, mas um dia o Senhor disse que nós deveríamos nos atirar de cabeça, onde muitos estavam fazendo e assim estavam recebendo a sua bênção. Pedi perdão a Deus pelo meu desânimo, e voltei a buscar a Deus de todo o coração, assistindo todas as suas lives e ainda pedindo a Deus por justiça. Profeta, eu pediria mais uma vez encarecidamente, eu nem li isso aqui no início, que o Senhor apagasse esse meu e-mail. Tenho muita vergonha desse tempo na minha vida, estou contando aqui para o Senhor e por isso lhe pedi para não contar o meu sobrenome. Tá tudo bem, querido, não falei seu sobrenome, vou apagar sim, você pode ficar despreocupado, tá bom? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, depois de todo esse tempo, foi descoberto o verdadeiro culpado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A moça, no caso a senhorinha que trabalha lá na limpeza, disse que ficou com muito medo de eu ser preso e que se eu chegasse a ser preso ela contaria, mas ao mesmo tempo ela não contou porque tinha medo, porque sabia da má índole do outro rapaz, né? Obviamente ele nem colocou o nome aqui, né? Então ela não contou por medo de represálias, né? Deixa eu ver se eu posso ler tudo isso aqui, gente. Bom, sem citar nomes, porque 2 irmãos dele já estavam presos por agressão e também por roubo, e os outros 2 irmãos também são do crime. Ele era o único que trabalhava, mas todos sabíamos que ele praticava furtos também. Profeta, aí agora é ele falando, né? Profeta, creio no Deus Todo-Poderoso, que é o juiz de toda a terra. Para a honra e glória do Senhor Jesus, essa senhora então resolveu contar tudo, veio, me pediu perdão, eu perdoei ela, abracei, beijei ela e disse obrigado por ter contado mesmo que depois de tanto tempo. Profeta, para a honra e glória do Senhor Jesus, fui chamado de novo nesse mesmo mercado e eles disseram que para ajudar na reparação da minha imagem, me colocaram como, olha só gente, gerente geral do supermercado. Hoje ganho quase 4 vezes mais do que ganhava quando estava no outro setor, na outra função do outro setor, mas agora estou como gerente geral em cargo de confiança. Profeta, Deus sabe, eu jamais faria nada, ainda mais contra uma família que conheço, dele botando entre parênteses, os donos do mercado. Gente, olha aqui, é isso que eu tenho tentado explicar aqui, queridos. Perdão, querido, vou apagar agora o teu e-mail aqui. Apagar das apagadas aqui também. Pronto. Pode ficar muito tranquilo, meu amado. Não falei o seu sobrenome, nem a sua cidade. Suas informações e dados já foram tudo apagadas aqui, tá bom? Fique em paz. Mas é isso que eu tenho tentado ensinar a todos, gente. Às vezes parece que está demorando, mas é Deus trabalhando, gente. É Deus nos ensinando a confiar nele. Nós temos que confiar no Senhor, queridos. Nós temos que confiar no Senhor. Eu nem imagino o que esse rapaz passou. Eu não sei o que eu faria, como eu me sentiria no lugar dele. Então, eu quero dizer que eu não estou aqui julgando ninguém, gente. Dizendo que eu é que sei como é que faz e acontece. Não. Eu não imagino o que deve ser ou que deva ter sido esse tempo dele sendo acusado, cidade pequena, todo mundo falando, todo mundo fazendo fofoca. Eu não tenho ideia do que esse amado passou. Não tenho ideia. Mas ele, mesmo com altos e baixos, como ele mesmo relatou, ele deu um jeito de se levantar e de voltar a buscar ao Senhor. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Quando ele se posicionou em voltar a Deus, voltar para Deus, voltar aqui para as lives, orando, se atirando de cabeça mesmo. Queridos, na vida, tudo que a gente faz meia boca, tudo que a gente faz mais ou menos, sabe? Ah, tá fazendo bem o curso lá, tá fazendo bem, cursando bem a faculdade, mais ou menos. Eu lhe pergunto, tem como a pessoa alcançar resultados relevantes fazendo algo mais ou menos? Algo meia boca, como alguns falam? Não tem como, queridos.
O diabo quer que você seja alguém assim, meia boca, mais ou menos. Sabe, você mais ou menos se envolve com Deus, mais ou menos você se envolve com a palavra, mais ou menos você se envolve na igreja, mais ou menos você trabalha, mais ou menos você estuda, você vai ser uma pessoa mais ou menos. É literalmente a pessoa chamada de medíocre, uma pessoa que se contenta com ser mediano. Você não foi chamado para ser mediano. E veja o que aconteceu com esse homem, ou com esse rapaz, quando ele decidiu voltar. Deus pensou em seu coração. Ele decidiu em voltar, agora eu vou recompensar. Deus não tão somente restituiu ele, preste atenção na revelação, Deus não tão somente restituiu ele ao mercado onde ele estava, à função onde ele estava antes. Não, Deus o exaltou e colocou ele como gerente geral daquele mercado. Ou seja, o diabo foi envergonhado. E hoje ele ganha... Ah, gente, um detalhe que eu esqueci, pena que eu já paguei aqui, mas bem que eu não ia poder mostrar para ninguém. Os donos do mercado, como pedido de perdão, pagaram como que uma indenização para ele de todo o tempo que ele ficou desempregado, com correção financeira, correção monetária. Ou seja, esse homem foi muito, mas muito honrado por Deus. Tudo porque ele decidiu voltar. É forte, queridos. Amém? Glória a Deus, querido. Muito obrigado por compartilhar. Eu sei que é sério, é grave. Já apaguei tudo, não tem mais nada aqui, nem no meu celular, nem na caixa de e-mail, nem na caixa de e-mails deletados. Você pode descansar. Amém? Vamos lá para o tema de hoje, então, para a gente finalizar. Como identificar se você está debaixo de um ataque espiritual? Número 3. Não assistiu o 1 e o 2? Assista a live de hoje de manhã. Número 3. Quando pensamentos negativos se tornam constantes. Meu irmão, nós temos que acender um alerta, uma luz de alerta, sabe? Pá! Em nós mesmos, quando nós começamos a ter pensamentos negativos, sabe, frequentes, quando eles se tornam constantes. Você já acorda de manhã pensando, mas o dia de hoje vai ser difícil, mas hoje está sendo complicado, meu Deus, mas que isso, sabe, tudo está ruim. Isso é ataque espiritual, certamente isso é ataque espiritual. E é por isso que Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, diz assim, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós temos que levar os nossos pensamentos à presença de Deus, amados. Sabe, lembrando das coisas que nos trazem esperança, como disse o profeta. É isso que nós temos que fazer, queridos. Sabe, a Bíblia fala para nós pensarmos nas coisas lá do alto, se não me falha a memória, em Filipenses capítulo 2, eu não quero estar errado, equivocado, mas acho que é isso. E se eu estiver errado, meu Deus do céu, quem é que nunca errou o endereço de um versículo? Não é, mas eu acho que é isso. Acho que é Filipenses capítulo 2, onde nós temos que ter o mesmo pensamento que havia em Cristo Jesus. Sabe, pensando nas coisas lá do alto. Você não pode deixar os seus pensamentos serem tomados por pensamentos negativos, não, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que o Senhor se compraz com a prosperidade do seu servo. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quantos versículos que nos trazem esperança de coisas maravilhosas. Aí nós vamos pensar em coisas ruins. Não, você não vai permitir isso. Escreva aqui embaixo, eu não vou permitir isso. Amém? Pergunta, lembra que no início da live eu falei que nós estávamos fechando o 5º dia aqui? Você escreveu aqui embaixo, agindo Deus, quem impedirá? Você já escreveu isso? Quero lhe fazer uma pergunta, se essa palavra, esse testemunho já está lhe abençoando, você já deixou o seu like? É muito importante que você deixe o seu like, tá bom? Glória a Deus. Então, nós temos que entender, queridos, que uma mente confusa, sabe, a mente que está cheia de pensamentos negativos, uma mente confusa, pensamentos, sabe, de medo, dúvida, derrota, isso certamente são setas lançadas diretamente do inferno contra você. Você tem que entender que o campo de batalha, muitas vezes ele não é só o ambiente, mas às vezes é dentro da mente. Há um livro muito maravilhoso, queridos, Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, ou Meyer, como alguns falam. Queridos, nós temos que entender que o diabo ele quer fazer da nossa mente um grande campo de batalha, onde nós estamos ali debaixo de uma confusão sem igual.
Por quê? Porque o diabo sabe que uma mente confusa é uma mente que não produz. Uma mente confusa é uma mente que não consegue tomar as decisões corretamente. Por mais que conheça o caminho, saiba a instrução, acaba tomando uma decisão errada. Por quê? Porque está com a mente confusa. Então, quando pensamentos negativos se tornam constantes, presta atenção que muito provavelmente seja um ataque espiritual para desviar você do propósito de Deus. Amém? Número 4, escute isso aqui é muito importante. Sabe, você vem caminhando, está tudo certo, está tudo bem, está tudo correndo muito maravilhosamente bem. Né, vamos lá, as coisas acontecendo, né, a conta bancária numa boa, não estou falando de ultra riquezas, não, estou falando as coisas estão fluindo, estão funcionando, está tudo andando bem. De repente, começa a oposição. Ou seja, quando há, do verbo haver, de existir, né, ou quando existe oposição estranha e repentina, do nada vem. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Veja que de repente Satanás se levantou. Você tem que entender que às vezes vai ser muito de supetão, assim, pá, tá tudo bem, tudo bacana, tudo correndo bem. De repente aquele estrondo, às vezes vem numa mensagem de WhatsApp, às vezes vem através de uma ligação. Numa ligação você fica sabendo o que aconteceu, talvez uma tragédia, um troço horroroso. Nós temos que entender que situações começam a dar errado. Que quando situações começam a dar errado, pessoas se levantam, conflitos surgem sem explicação nenhuma. Queridos, certamente existe uma influência espiritual por trás de tudo isso. Sim, é o inimigo que tenta gerar desordem para te desviar do propósito. E quem se desvia do propósito, é óbvio que acaba perdendo a bênção. É óbvio que quem perde o propósito, perde a bênção, que não dá para ser diferente. Não dá para ser. Senão não precisaria ter um propósito. Se todo mundo vai ser abençoado de qualquer jeito, para que propósito? Para que instrução? Querido, se nós não estivermos debaixo da instrução de Deus, olha, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Eu nem vou dizer dificilmente ou muito provavelmente não acontece, não. De fato, quem não está debaixo da instrução de Deus não vive o que Deus tem para si. Então, quando existe ou surge uma oposição estranha e repentina, é melhor você parar tudo e começar literalmente a batalhar espiritualmente. Como que eu batalho espiritualmente, profeta? Oração, intercessão, jejum. Vamos lá, participar das lives aqui, para que esse manto profético esteja sobre a sua vida, lhe trazendo blindagem, proteção. Amém? Fechou isso? Número 5. E agora nós vamos fechar essa palavra, né? Quinto motivo, ou a quinta forma de você identificar se você está debaixo de um ataque espiritual ou não. Sabe quando? Sabe como identificar? Quando tudo começa a travar. Sem motivo aparente, tudo começa a travar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo fala. Por isso quis eu ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Opa! Gente, aqui é o apóstolo Paulo falando. Então aqui neste momento, Satanás usou tamanha força para parar esse grande homem de Deus. Por isso quis eu ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Tem horas que Satanás vai se levantar para barrar você, para parar, para estancar o seu crescimento. Mas eu, como profeta do Senhor, eu estou declarando agora aqui, o seu crescimento, o seu avanço, o seu caminhar debaixo da prosperidade de Deus, isso não será barrado, isso não será travado, em o nome de Jesus. Mas nós temos que ficar atentos, você precisa ficar atento, porque quando portas que estavam abertas, elas repentinamente se fecham, quando planos que estavam completamente já desenhados são interrompidos,
Você está entendendo isso? Quando como que um ciclo de impedimentos começa, você precisa se ligar, porque isso pode sim ser uma tentativa das trevas de bloquear o seu avanço. Ou seja, uma batalha espiritual, um ataque espiritual contra você para barrar você, para parar você, para bloquear você, mas isso não vai acontecer em o nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra profética para você, para sua casa, para sua família, mas você precisa crer nisso. Se você crê, por favor, deixe o seu like agora. Deixe o seu like agora, por favor. E se você não é inscrito aqui no canal, é de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada. Basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se. Clique agora ali, é de graça. Inscrever-se, depois clica no sininho e depois clique em todas. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? Eu estou aqui todos os dias, de domingo a domingo, 6h30 da manhã, 6h30 da noite. Amém? Estamos quase fechando. Hoje é dia 10. Amanhã, queridos. Porque foi outubro, então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Amanhã nós estamos fechando 4 anos e meio de lives. Amanhã estamos fechando 4 anos e meio que eu estou aqui todo santo dia pregando o Evangelho. É lindo isso, gente. Seja no tempo das férias, seja o horário que foi, ou o que era. Em férias, em feriados, em feriadões, 4 anos e meio ininterruptos, pregando a palavra de Deus aqui. Louvado seja o Senhor. Por isso eu declaro sobre a sua vida, e depois eu já vou orar, fique comigo até o final. Eu declaro em nome de Jesus que todo ataque espiritual contra a tua vida está sendo agora repreendido no nome de Jesus, e que Deus está agora te revestindo de força, sim, a força necessária, o discernimento necessário, a autoridade necessária para vencer, para destruir todas essas barreiras, todo esse intento, todo esse ataque espiritual contra a tua vida. Eu declaro no nome de Jesus, unido com você, eu declaro a sua vida completamente abençoada em o nome do Senhor Jesus. Amém? Mas eu quero orar ainda por você. Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Como identificar se você está debaixo de um ataque espiritual? Número 1, quando surge um desânimo fora do normal, você não sabe nem por que está desanimado. Número 2, quando sua vida espiritual começa a esfriar. Número 3, quando pensamentos negativos se tornam constantes. Número 4, quando existe oposição estranha e repentina, do nada aquilo acontece. E número 5, quando tudo começa a travar sem motivo aparente. Eu quero orar por você agora, para que todo o ataque das trevas seja finalizado, seja destruído, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui, gente, o testemunho aqui, ó. A Paz Profeta, hoje pela manhã, quando o Senhor ministrou a palavra sobre os ataques, eu quero dizer que eu cheguei no meu emprego, entro às 7h40, era um pouquinho antes das 8, uma mulher que estava me perseguindo lá dentro, pediu demissão. Eu vim orando muito, e eu vim orando como o Senhor tem nos ensinado, não uma oração de vingança, mas uma oração pedindo: Deus, abençoa fulano, abençoa o fulano. E assim eu orei. Eu não sei se a oportunidade que ela teve é melhor do que aqui. Eu sei de uma coisa: eu vou poder fluir muito mais. Profeta, isso acabou de acontecer. Para a glória de Deus, sei que é fruto das campanhas que tenho feito nas suas lives, de todos os votos que rendi aos pés do Senhor. Obrigado, profeta, obrigada, profeta, por nos abençoar tanto. Deus abençoe. Olha só que tremendo, gente. Estou aqui agora e recebendo essa mensagem que aconteceu, né, um pouquinho depois, 8 e pouco deve ter sido da manhã. Que bênção, gente, que maravilha, que glória isso. Acabei de receber aqui, ou seja, Deus faz instantâneo, Deus faz instantaneamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico impactado, amados, eu fico impactado com isso. Sabe, nós ministramos hoje pela manhã, então, sobre ataques espirituais. Ela entende que o que ela estava passando dentro do trabalho no ataque espiritual, faz a oração. Ela entra no serviço às 7h40, em torno de 8 horas, a mulher que estava perseguindo ela pede para sair, gente.
Isso aqui é mover de Deus, isso é mover do Espírito Santo. Ah não, mas profeta, ela recebeu, talvez ela tenha recebido essa proposta 1 mês antes, 2 meses antes, ou seja, não tem nada a ver com a oração. Ah não, não. Então se ela recebeu há 2 meses atrás, até agora nada, aí ela faz a oração e Deus faz. Gente, isso é mover do Espírito Santo. Você quer se mover sobre a sua vida? Você quer se mover sobre a sua casa? Então, por favor, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Eu quero orar por você agora, eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Em nome de Jesus, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. E mais, se você não deixou o seu like, deixe. Se não é inscrito, se inscreva. Inscrever-se, sininho e todas. Amém, amados? Amém? E não esqueça de quando eu terminar essa oração, compartilhe com alguém e Deus vai te abençoar por isso. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra de alinhamento tão poderosa, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo testemunho dessa amada irmã, que hoje pela manhã apresentou essa perseguição que ela estava sentindo, que ela estava, vamos dizer que infelizmente tendo que passar, meu Deus. Ela entendeu como um ataque espiritual que estava vindo para enfraquecer a fé dela, para enfraquecer a busca dela, a entrega dela. Mas ela, ouvindo a palavra hoje pela manhã, se posicionou, Deus. Ela se posicionou, Senhor. E alguns minutos depois de começar o expediente dela, que começa às 7h40, 7h40 da manhã todos os dias, por volta de 8 horas, a pessoa que a perseguia lá dentro, ou seja, todo o levante das trevas que estava, infelizmente, acontecendo através de uma mulher. Essa mulher literalmente pediu para sair, pediu demissão. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por tamanha unção, por tamanho milagre. Pai, eu declaro milagres iguais a esse e outros muito maiores sobre a vida de cada um desses homens e mulheres, minhas ovelhas queridas que estão aqui, Pai. Homens e mulheres que têm sede de ouvir, de aprender mais de Ti. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, Pai. Eu repreendo as trevas, eu repreendo todo o ataque espiritual, Pai. Pai, eu oro agora no nome de Jesus para que sejam quebrados todos os ataques espirituais, Senhor. Todos os ataques espirituais contra esta família, contra as finanças dessa família, contra os relacionamentos dessa família, meu Deus, meu Pai, eu declaro a Tua mão operando agora, Pai, sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher. Eu declaro a Tua vida nunca mais será a mesma. Teus filhos nunca mais serão os mesmos. Eu declaro em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você nunca mais será o mesmo. Eu declaro agora o fim de todo ataque espiritual. E se você recebe esta bênção, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Resistam a todos os ataques do diabo, que é uma palavra. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então resista, fique firme em Deus e o próprio diabo vai bater em retirada, tá bom? Deus abençoe a todos, né? Que todos tenham um final de semana abençoadíssimo. Não esqueça, nós temos cultos no domingo, 10 da manhã e 7 da noite. Que Deus abençoe a todos. Lembrando aqueles que são novos no nosso ministério e que se inscreveram, né? Amanhã de manhã nós temos o nosso café da manhã, né? Para recebermos os novos membros. Que alegria termos esse tempo com os novos membros. Então amanhã, né, 8h30 da manhã, se não estou equivocado, nós vamos estar juntos, então, nós e os novos membros, aqueles que se inscreveram, tinham que se inscrever, todos que têm ido aos cultos sabem disso. Nós vamos estar lá reunidos com cerca de 80 pessoas, ou seja, cerca de 80 novos membros que estarão sendo recebidos como membros oficiais agora da família Manancial. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração, nos vemos amanhã às 6h30 da manhã, antes do café, eu já estou aqui ao vivo, tá bom? Paz para todos, tchau, tchau.